do nosso pastor presidente, nosso pastor Carlos André. Hoje, pela manhã, nós estávamos pensando e meditando um pouco, refletindo sobre a palavra de Deus, e nós se lembramos, há uns 10 meses atrás, o dia que decidimos vir fazer parte aqui na Libertação. Eu vim, irmãos, e o nosso pastor Carlos André sabe muito bem que a gente veio na condição de Onésimo. A gente veio na condição dele desvalorizado. E aqui, irmãos, nesta igreja, a gente aprendeu a honrar a nossa liderança, a obedecer, a estar de prontidão para o ministério e, enfim, amar a todos, e vencer todos os incautos. Foi aqui, irmãos, que eu aprendi essa palavra. Eu confesso que eu não tinha dentro do meu vocábulo essa palavra, mas eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor presidente, pela vida da coordenadora Rosevânia, irmãos. Eles têm tido essa paciência com a nossa vida ao longo desse tempo. E louvamos a Deus pela vida de vocês, pela vida dos obreiros da casa do Senhor. Deus seja louvado pela vida do nosso amigo presbítero Rogério. E sempre, irmãos, em nosso prefácio, não deixaríamos de honrar a Deus pela vida de você, homem de Deus, meu amigo. E entende, irmãos, é tão íntimo que a gente tem a palavra meu mano. Oh, glória. Diga amém. Amém. Irmãos, livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Deus abençoe os dirigentes da congregação, diácono Carlos e família, pastor José Branco e família, pastor Luciano. Fiquei muito feliz pela vida do meu diácono Antônio por ter retornado. Estávamos com saudade dele. A gente, quando viu e sempre vê a missionária Adriana, a gente sempre perguntava como é que está o nosso diácono Antônio. Que Deus seja louvado pela sua vida e por estar aqui somando a Deus conosco. Amém, irmãos? Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo é o de número 17. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Assim está escrito a palavra de Deus. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Irmãos, para você frisar, eu quero dar ênfase a essa primeira frase. Após meus irmãos, repita essas palavras: eu Espírito. Eu Espírito. Pode ficar bem melhor, né, irmãos? Diga: eu Espírito. Eu Espírito. E a noiva. E a noiva. Dizem. Vem. Vem. Diga amém. Amém. Irmãos, esse é o meu primeiro sermão escatológico aqui na Libertação, a saber que a gente tem sempre algumas conjecturas nos pensamentos um pouco diferenciado dos irmãos, e mediante a isso eu levo a palavra do Martin Luther King, argumentações, pensamentos, a gente discute depois do púlpito, mas aqui é hora de a gente ouvir a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o livro do Apocalipse, ele foi escrito no império de Flávio Tito Domiciano. Este imperador, ele tinha dentro da sua mente, do seu trabalho, a saber que a igreja estava numa crescente, principalmente as igrejas que estavam alojadas na Ásia Menor. Quanto mais a igreja crescia, menos publicidade Domiciano tinha. E pior para Domiciano é que cada vez que ele matava crente, mais aparecia crente. E dentro dessa concepção dele, ele cria uma estratégia dentro da sua mentoria
se ele executasse a liderança, se ele executasse o mentor, provavelmente a igreja iria morrer. Provavelmente esse negócio de igreja iria acabar e a minha publicidade vai começar a ficar elevada. Então, esse ano ele reúne, diz a história, toda a igreja e reúne ela em praça pública. E também diz a história que ele deixa um caldeirão de óleo fervente, e isso por dias. E quando ele consegue pegar o apóstolo, sim chamado apóstolo João, ele lança João na taça de óleo fervente, a fim de concluir o plano que ele já tinha executado dentro do seu coração. A história também nos diz que do mesmo formato que João, ele desce ao óleo fervente, ele sai ileso, e a igreja continua crescendo maior ainda, porque dentro da mente de Domiciano, a igreja pararia, mas para a glória de Deus, a igreja não parou. Você pode glorificar a Deus? Glória! Continua crescendo até a data de hoje. A sabermos que, mediante a isso, que o plano de Domiciano não foi bem executado, a história também nos narra que ele exila João na ilha de Patmos. João, ele está preso. João, ele está exilado. Se a gente lê a história, a gente vai compreender que as condições de viver na ilha de Patmos, a saber de João, eram improváveis. Mas era aqui, na ilha de Patmos, era aqui, nesse lugar, no meio de tantos incautos, no meio de tantos desastres pessoais que João conseguiu atrair mediante ao Evangelho, diz a história que é aqui que nasce o livro do Apocalipse. Está escrito essas profecias. O livro e a palavra Apocalipse, ela tem duas origens. A primeira origem da palavra Apocalipse vem do termo apocalíptico, que quer dizer destruição. Mas quando lemos a palavra Apocalipse na nossa gramática atual, a gente vai entender que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Deus. E essa revelação que está de forma apocalíptica, está registrado a bênção de Deus para a igreja. É aqui no livro do Apocalipse que vemos João trazer seríssimas narrativas às 7 igrejas da Ásia Menor. É aqui também no livro do Apocalipse que encontramos os períodos tribulacionais, tanto do anticristo, tanto as bênçãos de Deus que Deus já tem feito e realmente profetizado nesse livro para a igreja. É fato e verdade que o livro do Apocalipse traz o registro da bênção global para a igreja. Se você recebeu uma profecia e ela está de uma forma individual, glória a Deus. Mas está aqui a maior profecia da igreja, está no Apocalipse. É a pirâmide da escatologia. É difícil falarmos de escatologia bíblica e não citarmos o livro do Apocalipse, mas o capítulo de número 22, e como eu costumo falar a respeito de um sermão muito textual, o capítulo 22 é uma conclusão, a conclusão de tudo, a conclusão daquilo que Jesus já registrou, mediante a todo o livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 7, 8 e 9, do capítulo de número 22, a gente vê um retrato específico do capítulo 1. O que é que está no capítulo 1? Está registrado que quando Jesus ele aparece a João, ele traz uma tratativa da importância de lermos o livro do Apocalipse. Ele afirma dizendo, bem-aventurado, isso está no capítulo 1, e versículo de número 3, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Ele trata essa importância, mas também no capítulo de número 22 e versículo de número 14 e 13 está escrito também que João afirma dizendo, eu sou o Alfa. Isso é Jesus falando, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega,
o princípio e o fim. Felizes ou bem-aventurados é aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu quero que você memorize nessa noite que dentro de todo o parâmetro que entendemos, a maior profecia não é o profeta se levantar. A maior profecia também não é termos revelações pessoais. A maior profecia é quando ele raiar nas nuvens e entendermos que o nome da gente está escrito no livro da vida. Essa é a maior vitória da igreja. Esta é a maior vitória da igreja. Escute-me, por favor. No capítulo de número 22 e versículo de número 17, a gente entra no texto que ora acabamos de ler. Esse texto está inserido dentro de uma vitória que a igreja irá receber. Mas pasmem, senhoras e senhores, quando lembramos isso aqui e vemos João ele afirmar dizendo: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando lemos isso aqui, a gente lembra-se que quando na época, principalmente na época de Jesus, a gente sabe que, e muito também nos tempos antigos, a gente começa a compreender que naquela época, quando um rapaz necessitaria de casar, o pai ele pediria para o mordomo ir dentro das linhagens da sua família, procurar uma esposa para ele e assim preparar, discipular para trazer. Esse mordomo é tipológico, é a tipologia do Espírito Santo. E a noiva, Lucas, a noiva também é um tipo, a tipologia da igreja. A igreja está inserida e o nome é noiva, a noiva. Mas como a gente compreende que Jesus, quando subiu, ele não nos deixou órfãos. João, capítulo de número 14, é prova clara disso, que Jesus foi, mas ele foi preparar o lugar para onde ele estiver, nós estejamos também. Quando lemos tudo isso e entendemos que o mordomo é o Espírito Santo, a gente sabe muito bem que o mordomo e a noiva ele anda com as mesmas expectativas. E qual seria? Aguardar o momento do casamento. Tanto a noiva, tanto o mordomo tinha essa expectativa. Mas nem toda a noiva, eu quero aqui que os irmãos não me entendam a mal, mas nem toda a noiva tem expectativa do casamento. Capítulo de número 25 de Mateus, Jesus ele narra uma parábola de 10 virgens. Quantas virgens? 10. 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Loucas está ali no texto grego como imprudentes. Mas entenda que as 10 virgens, elas tinham o mesmo propósito, sim ou não, irmãos? Sim. Elas tinham o mesmo objetivo. Elas tinham as mesmas, digamos assim, as mesmas expectativas. Mas as 5 imprudentes, ela tinha dentro da sua mentoria não se preparar. Por quê? Não ter reserva, não ter realmente azeite nas suas lamparinas para aguardar a hora do noivo. Dizem que ao tardar o noivo, elas tosquenejaram, elas dormiram, e houve-se um clamor. E que clamor foi esse? Aí vem o noivo, só que as 5 prudentes que tinham reserva na lamparina, elas se levantaram e foram até o noivo. Mas em contrapartida tinha mais 5, e essas 5 não tinham reserva, essas 5 não tinham preparação, essas 5 não tinham azeite para acender a sua lamparina. E algumas olharam e disseram mesmo assim: empresta um pouco aí do seu azeite para que a gente encha nosso. Não, eu não fiz negócio para emprestar aquilo que já é reserva. A lamparina é minha, cuide da sua. O azeite é meu, cuide do seu. Como está a sua reserva nessa noite? Meu Deus. Diz a Bíblia
procuraram e compraram azeite. Mas sabe o que é, irmãos? Que na volta já era tarde. Meu Deus. Oh, glória. Glória. Quando elas chegaram na porta, eu acredito que tem muitas noivas que vão receber essa palavra hoje em nome de Jesus. Quando chegaram na porta, só que não deu mais tempo. O tempo da preparação, elas não aproveitaram. E o noivo libera: eu não vos conheço. E Jesus ele afirma dizendo: nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora que ele vem. E para entendermos isso, a gente deve entender que o Espírito e a noiva devem andar nas mesmas linguagens. Perceba que João, ele traz a afirmativa: eu, Espírito. E a noiva, eles não falam diferente. Eles não têm outro formato linguístico de se comportar. A noiva que deixa e que preserva, que o mordomo, o Espírito Santo, conduza ele, conduza ela, não anda com outras linguagens, não anda com outros comportamentos. Sempre que quando queremos andar com outros comportamentos, o mordomo ele chega para nós e diz para nós: não é bem assim, não é por esse caminho. Se você não está escutando mais um mordomo falar com você, o negócio está sério. Quando estamos desiguais das palavras dele, a gente precisa rever. Porque às vezes, irmãos, os nossos pensamentos estão às vezes desalinhados com o Espírito Santo. E a gente às vezes, irmãos, quer impor para o Espírito Santo andar nas nossas mesmas vontades. O negócio está tão sério hoje, irmãos, que a gente apela para que o Espírito Santo faça aquilo que queremos fazer. E o Espírito Santo nessa noite ele está dizendo: não é do seu jeito, não é do seu formato, porque se fosse até mesmo do seu formato, seria catástrofe atrás de catástrofe. Mas nessa noite é o Espírito que conduz a igreja, é o Espírito que dirige a igreja, é o Espírito que atrai a igreja para seguir a presença. Receba essa palavra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O negócio está tão caótico que os coaches da atualidade querem ensinar Jesus. É uma mensagem tão egocêntrica, uma mensagem, meu presbítero Rogério, tão egocêntrica, que em vez do nosso objetivo ser um noivo, o nosso objetivo é permanecer. A vontade do Espírito é ir, irmãos. A vontade do Espírito não é estar aqui. A vontade do Espírito é nos ajudar a vencer até aquele grande dia. Mas a gente, escutando as palavras coaches da atualidade, a gente fica tão aterrorizado com isso, que a gente fica se perguntando: Deus, ele está vendo o meu sofrimento? Sim, Deus, ele está vendo, irmão, o seu sofrimento, glória a Deus. Deus, ele está vendo as minhas provações? Sim, Deus está vendo as suas provações. Mas a gente falando isso, a gente fala isso aqui, quando estamos aqui. Mas quando a gente chega na nossa casa, a oração da gente é totalmente diferente daqui. É o Espírito Santo pedindo para nós, e com aquela palavra maranata, para que a gente rogue a vinda do Senhor Jesus. Mas sabe o que é? A matéria da gente é corruptível. A matéria da gente é tão corruptível, é tão sujeita aos prazeres e ao pecado, que a gente até mesmo
serve as nossas próprias vontades, mas isso é para aqueles que não estão andando nas mesmas linguagens. Mas se você veio na noite desse dia aqui cultuar, eu acredito que a sua linguagem é a mesma linguagem do Espírito Santo. E a linguagem do Espírito Santo não é que a gente se adeque e que a gente tenha prazeres nas coisas daqui. O prazer individual do Espírito Santo é que a gente tenha isso na mente. E o Espírito e a noiva dizem vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. Eu vou repetir até você entender. E o Espírito e a noiva dizem vem. E estão perseguindo a igreja, mas o Espírito e a noiva dizem vem. Estão maltratando a igreja, mas o Espírito e a noiva dizem vem. E eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Vamos, irmãos, passar por perseguições. Vamos sim. Vamos passar por atribulações. Vamos sim. Mas sabe que o Espírito Santo ele libera para nós nessa noite? É que vamos subir. Aleluia. Aleluia. É tanto incautos, irmãos, perseguindo a igreja. É tantas situações improváveis. Mas a noiva, o Espírito não se corrompe. A noiva e o Espírito não se vende. A noiva e o Espírito não se leva pelas mensagens coaches da atualidade. A noiva e o Espírito não se contenta com o pecado e porque a sua matéria é corruptível. O Espírito e a noiva não fica perturbado com esse mundo, porque sabe que o mundo já é do maligno e o que vai acontecer vai ser bem pior do que você está vendo atualmente. Mas o Espírito e a noiva entendem que o contrato feito com o céu não é para permanecer aqui. A mensagem que eu quero liberar nessa noite é Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Declare nessa noite, Ele vem e Ele está vindo. Eu gosto de um hino da harpa. E eu não sou muito de cantar, e o pastor aprova isso. Mas tem um hino da harpa, que é o 305, que ele afirma dizendo: breve vamos terminar a batalha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A gente vai descansar para sempre com Jesus. Amém. Talvez hoje a gente olhe para nós, irmãos, e a gente compreende que tanto desfalque que a gente tem na nossa vida. A gente olha e tem decepções. A gente olha e vê as pessoas nos rejeitando. É tanta decepção que a gente tem, irmãos. Mas eu levo as palavras de Paulo, as minhas. Eu quero esquecer das coisas que para trás ficam e quero prosseguir avante para o alto, para o prêmio que Ele já tem declarado para você e para mim. E nessa noite você venceu a decepção, você venceu as pessoas que te abandonaram, você venceu tudo isso e olha onde você está. Você estar aqui é um sobrevivente de Deus nessa noite. Ei, guerreiro dos céus, você venceu. Diga para o seu irmão aí: você venceu. Presbítero Rogério, a gente vai vencer em nome de Jesus. Vamos continuar vencendo. Receba em nome de Jesus. Você é um vencedor. Você é um vencedor nessa noite. E irmãos, e a gente olha, eu não conheço ela muito bem, missionária Patrícia. A gente olha e a gente, quando pensa que já vencemos, já entramos em outro. É segredo, irmãos. É desse jeitinho, meu Deus do céu. Você acha que ser crente é só risinho, é só
É Espírito. É sobreviver. Para andar nas mesmas linguagem que o Espírito Santo deve rir. Eu não queria nem falar isso, mas já que eu falei, diga amém agora. Amém. Para andar na mesma linguagem do Espírito, devemos renunciar a nós mesmos. Devemos renunciar. Lucas, renunciar é bom, mas para o Espírito Santo é bom. Vencer a nós mesmos é bom, mas para o Espírito. Eu queria dizer para os irmãos, frisando a esse tema, o Espírito Santo nunca vai entrar em contradição. Não. Quem entra em contradição é a gente, irmãos. Você já lembrou do irmão que ele é tão pentecostal? Eu falei isso aqui na vigília. Eu estava com tanto sono na vigília que eu disse que era campanha. Eu peço perdão dos irmãos aqui. O negócio é sério. E eu fiz uma citação que a gente, às vezes, irmãos, se comporta como se soubéssemos o dia de amanhã. A gente se comporta, às vezes, como isso. A gente acha que a gente já conhece o amanhã. A gente hoje diz, eu piso na cabeça da serpente, eu faço isso, eu faço aquilo, eu digo e aconteço. Mas quando é no outro dia, pastor André, ore por mim, missionária Wanda, ore por mim. Olha, o negócio está tão sério, coloque meu nome aí num caderno da oração. Mas ontem, irmão, você não era o tampa e hoje é dar o cuidado? Diga amém agora, irmãos. O Espírito Santo nunca vai entrar em contradição. Quem entra somos nós, porque o comportamento que a gente tem é tão audacioso que às vezes tem crente que ora e não pede nem misericórdia a Deus pelo que vai acontecer amanhã. Porque hoje estamos bem, irmãos. E amanhã? Quem sabe é Deus. Então, preserve o agora. Ande nas mesmas linguagens do Espírito Santo. Porque o que tem sede, venha. E quem quiser, olha, irmãos, e quem quiser, quem irmãos, quiser, beba da água, é de graça. Não paga nada para ir para o céu. Mas sabe uma coisa que a gente paga todos os dias? Existe um precinho. Do nada, não deixa eu dizer não, gente. Sabe qual é o precinho? Eu vou ditar 3. São renúncia, perdoar, obedecer. Diga amém. Amém. Então, se você está dando nessas linguagens do Espírito Santo, glória a Deus, que vamos falar para o mesmo lugar. Irmãos, então eu acredito que já passei 1 minuto do que eu pedi. Mas compreenda nessa noite, entenda que o Espírito Santo, ele sempre vai se relacionar conosco. Sabemos nós que somos falhos, somos imperfeitos, mas o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, quando tudo isso acontecer, aquilo que é corruptível, o que é corruptível? Somos nós, é o nosso corpo. Quando aquilo que for corruptível se revestir da o quê? Da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Você, irmãos, vai vencer em nome de Jesus. Essas provas que você enfrenta diariamente é apenas, irmãos, incautos naturais de adversidades que possivelmente somos sujeitos todos os dias. Mas, irmãos, devemos rogar glórias a Deus, porque, como o apóstolo Paulo disse, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fiquemos com essas palavras, né, irmãos? Fiquemos com essas recomendações da palavra de Deus, e que devemos, irmãos, cuidado, viu? Não ande dizendo o Espírito Santo
aceita essas coisas, de coach, não. Pode ser qualquer coisa menos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele anda em conjunto, em comunhão com a igreja. Eu vou jogar uma tribo lá, para me sentar, você diga amém. Amém. O Espírito Santo, ele nunca vai entrar em contradição com quem não perdoa. Não. E é, irmãos, o Espírito Santo vai concordar, compactuar. Pode, irmãos, até, irmãos, eu acredito pelo emocionalismo, né? Até ai Deus, oh Deus, assim diz o Senhor. Mas é como a Bíblia diz, né, irmãos? Naquele dia, muitos dirão: profetizei, deixa eu abranger um pouquinho, cantei, preguei, ensinei, em nome de quem? Mais um nome. Deus abençoe.